Comecei desde o início, como tudo parecia estar bem, e depois tomou um rumo diferente. A princípio, tudo parecia sólido entre nós. Tínhamos nossas rotinas, não discutíamos muito, eu não pensava muito sobre o trabalho dela. Ela cuidava da sua parte, e era só isso. Mas um dia ela chegou e me disse que tinha pedido demissão. Simplesmente jogou isso em cima de mim, sem aviso. Ela vinha falando há um tempo sobre como o trabalho a irritava. Não era só o trabalho. Era algum colega idiota que ela não suportava. Ela chegava em casa resmungando sobre isso várias vezes. O chefe dela também não parecia ser sua pessoa favorita, e ela falava sobre como toda a equipe era inútil. Mesmo assim, eu não esperava que ela realmente largasse tudo. Achei que talvez ela tivesse apenas dado um tempo ou desabafado. Mas aparentemente isso não foi suficiente. Ela atingiu seu limite e desistiu. Não acho que foi uma decisão planejada. Ela não mencionou nada sobre procurar outro emprego antes ou mesmo deu alguma pista de que estava prestes a fazer uma mudança. De repente, ela simplesmente terminou com tudo. Para ser honesto, pareceu impulsivo. Ela sempre teve um jeito de reagir primeiro e pensar depois. Ela me disse que a situação estava ficando insuportável e que desistir era a única saída. Eu não a pressionei sobre isso, embora ela não parecesse interessada em debater ou receber qualquer tipo de conselho. A decisão estava tomada, simples assim. Perguntei se ela tinha um plano, ela deu de ombros, agindo como se as coisas fossem se resolver sozinhas. Não havia conversa sobre um plano reserva, nenhuma nova direção em mente, nada, apenas uma decisão de momento. Não era típico dela dar um salto sem olhar, mas foi exatamente o que ela fez. Uma parte de mim se perguntava se era apenas estresse. Ela parecia mais tensa que o normal ultimamente. Talvez o trabalho tivesse mexido com ela demais, mas, independentemente do motivo, ela terminou com isso. Não havia espaço para discussão nem segundas intenções. Ela estava fora. A coisa toda pareceu estranha, mas ela estava decidida. Talvez pensasse que sair faria as coisas melhorarem instantaneamente, não sei. De qualquer forma, a decisão estava tomada e não havia volta. Depois de largar o emprego, ela começou uma busca intensa por trabalho, mas aqui está a questão. Ela só procura algo que se encaixe exatamente na sua experiência. Não considera nem mesmo cargos fora da sua área específica. Qualquer outro emprego é descartado. Ela está tão focada em encontrar o papel perfeito que não cede um centímetro. Em algum momento, ela até envolveu uma amiga, alguém que conhece há anos. Pensei que talvez a amiga a ajudasse a ter um pouco de bom senso ou a dar um toque de realidade, mas não. Ela ia conversar com a amiga e voltava dizendo que estava mais esperançosa do que nunca, o que não fazia muito sentido para mim. Mas guardei isso para mim mesmo. Uma noite, ela saiu para encontrar essa amiga novamente. Provavelmente discutiram todas as pistas de emprego do planeta, sabendo o quão desesperada ela estava com essa busca. Achei que ela voltaria com a mesma história, sem boas opções, nada novo. Em vez disso, ela parecia quase animada. Ela chegou e começou a falar sobre como a amiga tinha dado uma ótima ideia. Mencionou um cara, algum contato que a amiga conhecia. Aparentemente, ele poderia oferecer um cargo exatamente na área que ela queria, sem sair do seu campo habitual. Pelo que ela me contou, esse cara era apenas um amigo da amiga, alguém que poderia puxar algumas cordas e talvez ajudá-la a entrar em algum lugar. Ela parecia bem empolgada com a ideia, como se fosse sua melhor chance até então. Disse que era perfeito e exatamente o que precisava. Ela continuou falando sobre isso, como se sua sorte finalmente estivesse mudando. Devo admitir, foi estranho vê-la tão otimista de repente, especialmente porque ela estava toda pessimista com a busca por emprego há um tempo. Mas achei que talvez fosse o alívio de uma pista real. Era como se a mente dela tivesse se decidido no momento em que a amiga mencionou esse cara. Não me lembro da última vez que a vi tão focada em algo. Ela estava praticamente colada na ideia, convencida de que essa era sua chance de conseguir o que queria sem se contentar com menos. A partir desse momento, era como se a busca por emprego tivesse se tornado sua obsessão. Ela mencionava essa oportunidade em potencial toda a chance que tinha, falando sobre como poderia ser a grande virada que precisava. A coisa toda a envolvia tanto
que ela quase esquecia de falar sobre qualquer outra coisa. Depois de se encontrar com esse cara que a amiga apresentou, ela voltou para casa parecendo excepcionalmente satisfeita. Ela não perdeu tempo em me contar a novidade. Conseguiu o emprego, começaria em 1 semana e meia, sem hesitação, sem dúvidas, estava pronta. Parecia quase que ela tinha tudo alinhado desde o início. Mas as coisas ficaram estranhas bem rápido depois disso. Eu chegava em casa e havia esses pequenos detalhes estranhos que me incomodavam. Sujeira no chão que não deveria estar ali, como se alguém tivesse entrado e saído enquanto eu não estava. Ignorei na primeira vez, talvez eu tivesse esquecido de algo, mas continuou acontecendo, dia após dia, como se alguém estivesse trazendo sujeira. Depois, eram as pequenas coisas pela casa, itens fora de lugar, coisas que eu sabia que não tinha tocado. Um dia, notei que nossa foto de casamento na cômoda estava virada para baixo. Não mencionei, mas também não ia ignorar. Não era típico dela ser descuidada com as coisas, especialmente algo assim. A coisa toda simplesmente não parecia certa. Ela também começou a agir de forma diferente, parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar o tempo todo. Sempre que eu tentava tocar no assunto, ela apenas descartava, dizendo que estava focada no novo emprego e se sentindo um pouco estressada. Ela não dizia muito mais, e para ser honesto, eu não estava comprando essa explicação. Eventualmente, decidi que era hora de obter algumas respostas. Ela estava nervosa e cada explicação que me dava parecia muito frágil. Uma noite, enquanto ela dormia, peguei o celular dela, com cuidado para não fazer barulho. Estava desbloqueado e finalmente tive a chance de ver o que estava acontecendo. Rolei pelas mensagens e, a princípio, parecia nada além de conversa sobre trabalho. Havia uma conversa com um cara do novo emprego, na maior parte sobre a data de início dela. Mas ao ler mais, deparei com uma mensagem que me fez parar na hora. Esse cara tinha escrito em termos claros o que queria. A mensagem era direta. Ele sabia que ela era casada e não se importava. Disse que tinha um fetiche por mulheres casadas e, enquanto eu estivesse fora de casa, eles estariam dormindo juntos, sem vergonha, sem hesitação. E aparentemente, isso fazia parte do acordo do emprego. Ela manteria o novo cargo e um salário decente em troca. Não fiquei nem surpreso ao ver que ela tinha concordado. Ela estava tão obcecada por esse emprego há semanas que parecia que nada mais importava. No momento em que larguei o celular dela, eu sabia o que precisava fazer. Era hora de fazer meus próprios planos. Assim que vi aquelas mensagens, comecei a trabalhar. Ser engenheiro tem suas vantagens, especialmente quando se trata de preparar algumas surpresas. A primeira coisa que fiz foi instalar câmeras escondidas. Coloquei-as pela casa, focando nas áreas onde eu esperava a ação, e instalei uma no quarto também. Essas câmeras transmitiam ao vivo, então eu teria um assento na primeira fila, sem precisar estar dentro de casa. Não estava fazendo isso por diversão, precisava de provas, e queria tudo em vídeo. Cada ângulo, cada interação, nada deixado em dúvida. Se esse cara achava que poderia entrar e sair sem deixar rastros, ele estava muito enganado. Eu veria tudo e teria as evidências para mostrar exatamente o que estava acontecendo. Uma vez que as câmeras estavam instaladas, comecei a planejar armadilhas, não muito elaboradas, mas o suficiente para desestabilizá-lo, fazê-lo pensar 2 vezes. Não estava interessado em machucar ninguém fisicamente, apenas em pegá-los em situações que não esperariam. Dediquei meu tempo pensando em cada passo. Achei que quanto mais simples, melhor. Nada óbvio, nada complicado. Apenas o suficiente para que soubessem que não eram tão espertos quanto pensavam. Cada armadilha seria ativada remotamente, e eu capturaria tudo em vídeo, sem risco para mim. Tinha tudo planejado na minha cabeça. Câmeras prontas para capturar cada movimento deles, gatilhos no lugar para atrapalhar a rotina deles. Quando estava satisfeito, testei a configuração. Tudo funcionou perfeitamente. Cada câmera me dava uma visão perfeita e cada armadilha estava exatamente onde precisava estar. O objetivo era claro: observar, documentar e garantir que eles soubessem que eu estava um passo à frente. Não estava apressando nada. Queria que isso acontecesse exatamente como planejado. Quando acontecesse,
Eles sentiriam cada momento e eu estaria assistindo cada segundo, capturando cada reação. Uma vez que tudo estava pronto, sabia que estava preparado. Só precisava esperar o momento de apertar o botão de gravação e assistir tudo se desenrolar. A primeira armadilha que montei foi direta, quase simples demais. Acima da nossa cama havia uma pequena prateleira com um suporte que eu sabia que podia ser manipulado. Prendi um mecanismo de liberação ao suporte que retrairia com o apertar de um botão, derrubando qualquer coisa na prateleira diretamente na cama. Depois de pensar um pouco, escolhi o livro mais pesado que encontrei, uma Bíblia. Achei que seria pesado o suficiente para deixar uma marca e enviaria uma mensagem apropriada ao mesmo tempo. Planejei cuidadosamente e tirei um tempo do trabalho, sem mencionar uma palavra para ela. Quanto menos ela soubesse sobre onde eu estava ou o que estava fazendo, melhor. Queria estar perto o suficiente para monitorar tudo pessoalmente, então montei minha estação no quintal, escondido nos arbustos, com minha câmera transmitindo o interior da casa. Estava pronto para o que viesse a seguir. Não demorou muito. Como esperado, um carro de luxo parou na frente da casa. Assisti pela câmera enquanto ele caminhava até a porta e entrava. Eles mal trocaram palavras. Em vez disso, foram direto para o quarto. Fiquei grudado na tela, observando enquanto eles se acomodavam na cama, sem suspeitar de nada. Esperei pelo momento certo, dedo no botão, deixando-os se sentirem confortáveis. Assim que começaram a se envolver, pressionei o botão, liberando o mecanismo. O suporte cedeu, e a Bíblia caiu com um estrondo, acertando-o bem no rosto. O impacto foi imediato, e a expressão no rosto dele era exatamente o que eu esperava. Pura confusão e dor. Não havia como se recuperarem disso. Ele tentou rir, como se fosse apenas má sorte, mas estava visivelmente abalado. Enquanto isso, ela ficou lá sentada, constrangida, provavelmente tentando descobrir como explicar isso para ele sem levantar suspeitas. A cena toda parecia justiça em tempo real, e eu não conseguia desviar o olhar. Eles passaram mais alguns minutos desconfortáveis juntos, mas qualquer faísca que tinham havia desaparecido. Após um pouco de conversa desajeitada, ele decidiu encerrar o dia e saiu, fazendo uma saída rápida. Assisti ele sair, provavelmente mais humilhado do que qualquer outra coisa. Mais tarde, quando ela tentou me explicar, a desculpa foi fraca, algo sobre a prateleira estar solta. Ela mal conseguia manter a cara séria e, para ser honesto, eu também não. Tinha todas as evidências que precisava e um episódio na conta. Um dia se passou e ele apareceu novamente. Desta vez, eu tinha algo específico planejado. Antes notei algo estranho. Minha esposa estava usando preservativos comigo, mas os guardava de maneira estranha, no gaveteiro dela, escondidos dentro de um livro. Observei-a pegar um e colocá-lo de volta várias vezes, sempre discretamente. Esperei até que ela saísse para a loja para inspecionar seu esconderijo. Como esperado, encontrei uma caixa escondida entre as páginas, quase como se ela estivesse guardando algo precioso. Foi quando a ideia me ocorreu. Fui a uma farmácia e comprei um conjunto de preservativos com efeito de aquecimento picante, do tipo que causaria um desconforto sério. Ao voltar para casa, troquei cuidadosamente os preservativos que ela tinha escondido pelos novos. Quando ele chegou naquele dia, assisti tudo se desenrolar pela câmera. Eles não perderam muito tempo. Vi-os pegar a caixa recém-trocada e seguirem com seus planos. A princípio, tudo parecia bem, mas logo ele começou a parecer desconfortável, se mexendo e fazendo caretas. Era sutil, mas eu podia ver. A irritação estava começando e era difícil para ele ignorar. Logo ficou óbvio demais para disfarçar. Ele estava se contorcendo, olhando para baixo, e eu podia ver ela parecendo confusa. Eles devem ter pensado que era um lote defeituoso. Finalmente, pararam completamente, jogando a caixa de lado. Dava para perceber que ambos estavam perplexos, provavelmente xingando a farmácia barata pela inconveniência. A irritação acabou com o clima completamente, e assisti enquanto eles ficavam sentados, ambos parecendo frustrados. Mas eu não tinha terminado. Como uma continuação, voltei ao quarto mais tarde e adicionei algumas gotas de molho picante ao lubrificante pessoal deles, misturando apenas o suficiente para se misturar. Queria ver o que fariam com um pouco mais de tempero na mistura.
Na próxima vez que tentaram, eu estava lá na transmissão, assistindo enquanto ele passava pelo mesmo desconforto. Era quase engraçado demais. Ele estava fazendo caretas, claramente com dor. E não demorou muito para que ele e minha esposa se olhassem, provavelmente culpando a farmácia defeituosa novamente. Após um pouco de debate, pareciam ter chegado a um acordo. Nada mais de produtos defeituosos. Simples assim. Ver ele se contorcendo foi uma coisa, mas os olhares finais de irritação e impotência fizeram valer a pena. Com isso, o segundo episódio estava completo e não poderia ter saído melhor se eu tivesse planejado cada segundo. Decidi aumentar o nível com algo verdadeiramente inesquecível. Consegui essência de gambá, um líquido com um cheiro horrível, forte o suficiente para esvaziar qualquer cômodo. Montei um pequeno recipiente de abertura automática, enchendo-o cuidadosamente com a quantidade certa de líquido para ser insuportável sem destruir completamente a casa. Meu plano era simples: esperar o momento certo e deixar o cheiro fazer o resto. Assim que a configuração estava pronta, não precisei esperar muito. Logo, a mesma rotina se repetiu como antes. Ele chegou, entrou e foi direto para ela. Eu estava pronto, assistindo pela transmissão, e no momento em que se aproximaram, acionei o mecanismo, liberando a essência de gambá no ar. Instantaneamente, o quarto inteiro foi tomado por aquele fedor avassalador. As reações deles foram imediatas. Vi ambos se encolherem, seus rostos se contorcendo em nojo enquanto começavam a engasgar. Ele cobria o nariz, tentando descobrir de onde vinha o cheiro, enquanto ela olhava ao redor horrorizada. Dava para ouvir ela gritando, reclamando que o fedor era insuportável. O efeito da essência de gambá era implacável. Não demorou para que os engasgos se tornassem vômitos completos. Eles se levantaram da cama aos tropeços, mal se aguentando, completamente desestabilizados pela intensidade do cheiro. Não havia como se concentrarem em qualquer outra coisa, muito menos um no outro, com o ar cheio daquele fedor. Ela começou a entrar em pânico, gritando que devia haver algo errado com os canos, ou talvez um animal morto preso nas paredes. Ela estava desesperada para encontrar uma explicação, qualquer motivo além do que realmente estava acontecendo. Assistir ela andando de um lado para o outro, o rosto contorcido de nojo, era algo que eu não conseguia evitar de gostar. Ele não estava lidando muito melhor. Dava para ver ele procurando a saída mais rápida, o rosto pálido e a gola da camisa puxada sobre o nariz. Não havia explicação ou desculpa que o salvasse da realidade daquele cheiro. Não havia nada que pudessem fazer, exceto aceitar que estavam presos nele, pelo menos por aquele momento. Eventualmente, ambos saíram cambaleando do quarto, cabeças baixas e mal se aguentando. Assistir os dois derrotados por nada além de um fedor foi incrivelmente satisfatório. Eles pareciam derrotados, correndo atrás de ar puro e culpando tudo, menos suas próprias decisões. O caos que deixaram no quarto era impagável. Os planos deles, quaisquer que fossem, estavam completamente destruídos, sem chance de recuperação. Tudo o que eu tinha que fazer era sentar e assistir enquanto a essência de gambá tomava conta, deixando minha marca sem precisar estar no quarto. Esse foi o fim do terceiro episódio, outra interrupção, outra cena que saiu exatamente como eu esperava. Não poderia ter pedido um resultado melhor. Após alguns dias observando a rotina deles, notei um detalhe consistente. Ele sempre trazia uma garrafa de bebida alcoólica quando vinha. Eles criavam o clima com suas bebidas, o que me deu uma ideia de como injetar um pouco de caos nas noites deles. Decidi tomar as rédeas e adicionar uma pequena reviravolta ao plano deles. Comprei um laxante potente e transparente que parecia água pura. O plano era simples. Adicionaria o laxante nos copos que eles usariam para suas bebidas. Isso os pegaria desprevenidos enquanto ainda parecia inocente. No dia do encontro deles, assisti pelas câmeras escondidas enquanto eles chegavam. Eles se acomodaram, completamente alheios à surpresa que os aguardava. Enquanto despejavam suas bebidas, não pude evitar sentir uma onda de satisfação, sabendo o que estava por vir.
Após algumas conversas, ambos pegaram seus copos, rindo e brindando a uma noite divertida. Assisti enquanto eles bebiam, alheios ao caos que eu havia preparado para eles. A princípio, tudo parecia normal, e eles estavam aproveitando o tempo juntos. Conforme os minutos passavam, notei mudanças sutis em suas expressões. O cara se mexia desconfortavelmente no assento, olhando ao redor como se algo estivesse errado. Ela olhou para ele com preocupação, claramente percebendo que ele estava ficando inquieto. O efeito do laxante começou a fazer efeito, e eu não conseguia evitar sorrir com a situação que se desenrolava. Eventualmente, ambos se levantaram de seus assentos, o pânico estampado em seus rostos, enquanto corriam para encontrar um banheiro. Eu havia trancado o banheiro do andar de baixo, sabendo que isso os forçaria a subir para o único banheiro aberto. A energia frenética deles era divertida de assistir enquanto corriam escada acima. O cara foi direto para o banheiro, mas ela estava logo atrás, insistindo que precisava ir primeiro. Seus sussurros frenéticos ecoavam pelas câmeras, cada um tentando afirmar sua urgência, e eu achava difícil não rir da situação deles. Uma vez que finalmente chegaram ao banheiro, só podia imaginar o caos que se seguiu lá dentro. Os planos deles para a noite haviam sido completamente descarrilados, a atmosfera romântica destruída. Eles saíram parecendo desorientados, os rostos uma mistura de alívio e confusão enquanto se sentavam na beira da cama, ainda recuperando o fôlego. Começaram a especular sobre o que deu errado, jogando teorias sobre intoxicação alimentar ou algum tipo de maldição. Mal sabiam eles que eram participantes inconscientes do meu esquema bem elaborado. Esse foi o quarto episódio. O desconforto deles e a ironia da situação fizeram tudo valer a pena. Mais uma vez, eles saíram da minha casa de mãos vazias, os planos para a noite arruinados e suas mentes cheias de perguntas que nunca seriam capazes de responder. Decidi voltar a algumas das minhas velhas táticas. Tinha observado as palhaçadas deles por tempo suficiente e sabia que precisava intensificar meu jogo. Pensei em como seria fácil causar um pouco de caos nos momentos íntimos deles. Meu plano era simples, porém eficaz. Enfraqueceria o suporte da cama. Usando minhas ferramentas, comecei a serrar cuidadosamente as pernas da estrutura da cama. Era um trabalho delicado, mas dediquei meu tempo para garantir que tudo parecesse normal. Queria que o colapso acontecesse quando eles menos esperassem, bem no meio do momento especial deles. A ideia me fez sorrir. Era a mistura perfeita de humor e vingança. Uma vez que a cama estava pronta, certifiquei-me de configurar minhas câmeras para capturar tudo. Sabia exatamente o momento em que eles chegariam. Meu coração acelerava enquanto imaginava o caos que viria quando a cama cedesse. Chegou o dia, e eu estava escondido, assistindo pelas telas. Eles entraram alheios ao destino que os aguardava. Enquanto se acomodavam em sua rotina usual, não pude evitar rir de quão confiantes estavam. Não tinham ideia de que eu estava prestes a virar a noite deles de cabeça para baixo. Enquanto se sentiam confortáveis, vi o cara se aproximar, sussurrando algo que fez minha esposa rir. Era uma visão nauseante, mas me lembrei que isso tudo fazia parte do meu plano. Sentei-me, ansioso para ver como tudo se desenrolaria. Então aconteceu, o momento que eu estava esperando. Assim que se perderam em suas atividades, a cama cedeu sob eles com um estrondo alto. Eles rolaram para o chão, o colchão desmoronando em um monte. O choque em seus rostos era impagável, e não pude evitar rir silenciosamente atrás da câmera. Eles tentaram recuperar a compostura, ambos claramente frustrados. Minha esposa tentou consertar a situação, ajustando a cama e tentando fazer pouco caso do que acabou de acontecer, mas eu podia ver a irritação nos olhos dela. Ela sabia que algo não estava certo. O cara, no entanto, estava completamente alheio à verdade. Ele realmente acreditava que era apenas uma sequência de má sorte e começou a falar sobre como também estava tendo problemas no trabalho. Eu saboreava o fato de que ele não tinha ideia de que tudo fazia parte do meu plano. A tempestade perfeita estava se formando e eu me sentia satisfeito sabendo que eles estavam alheios às minhas manipulações. A sequência do incidente do lustre foi nada menos que empolgante. Cada pequena pegadinha, como o copo virado cheio de água, aumentava a antecipação pelo meu plano final. Minha esposa e seu amante
estavam alheios à tempestade que se formava ao redor deles. As pequenas inconveniências haviam se tornado uma fonte de diversão para mim, mas eu sabia que precisava intensificar meu jogo. Enquanto planejava meu próximo movimento, decidi montar um mosquetão no lustre com um controle remoto. A configuração era simples, mas tinha o potencial de criar caos. Imaginava o choque em seus rostos quando ele caísse. Estava praticamente eufórico com a ideia e mal podia esperar pelo momento em que meu plano se concretizaria. O dia finalmente chegou. Assisti pelas câmeras escondidas enquanto minha esposa e seu amante se acomodavam na sala de estar. Respirei fundo, sentindo a excitação correr por mim. Apertei o botão e, com um movimento rápido, o lustre caiu, fazendo o amante sair correndo da casa em pânico. A reação dele foi impagável. Ele disparou, completamente pego de surpresa. Minha esposa, por outro lado, parecia perplexa e confusa, seus olhos percorrendo a sala, como se tentasse processar o que acabou de acontecer. Não pude evitar rir silenciosamente do meu esconderijo, sabendo que isso era apenas o começo da minha vingança, cuidadosamente orquestrada. Mais tarde naquele dia, decidi verificar o celular da minha esposa por quaisquer sinais do caso continuado deles. Enquanto rolava pelas mensagens, descobri algo alarmante. O amante mencionou que estava considerando não voltar e até pensou em demiti-la. Meu coração acelerou. Ela estava tão desesperada para manter esse relacionamento vivo e agora parecia estar escapando por entre seus dedos. Os pedidos dela para que ele reconsiderasse ecoavam na minha mente e não pude evitar sentir uma sensação de satisfação. Ela havia se colocado nessa confusão e agora estava implorando para permanecer nela. Estava claro para mim que isso não era apenas um caso passageiro. Era um desastre completo prestes a implodir. Sabia que precisava agir rápido. Num momento de inspiração, decidi criar uma cadeira elétrica, uma armadilha inteligente que levaria meu plano a um clímax dramático. Montei alguns fios e os conectei a uma cadeira, garantindo que no momento em que alguém se sentasse, receberia um choque de eletricidade. Era uma maneira perfeita de pegar o amante da minha esposa desprevenido, mas não parei por aí. Também instalei contatos na maçaneta da porta, para que no momento em que ele a tocasse, recebesse um choque. Quanto mais pensava nisso, mais animado ficava. Essa era a minha chance de acabar com o caso deles de uma vez por todas. Planejei meticulosamente cada detalhe, garantindo que tudo estivesse no lugar para o próximo encontro deles. Quando o momento finalmente chegou, esperei nas sombras, meu coração batendo de antecipação. Após o encontro deles, podia ver pela câmera que o amante da minha esposa estava se sentindo bastante triunfante. Ele se espreguiçou e suspirou, orgulhoso de si mesmo, como se acreditasse que tudo tinha corrido bem. Mal sabia ele que o verdadeiro choque estava a apenas momentos de distância. Enquanto caminhava casualmente pelo quarto, ele estava completamente alheio à cadeira elétrica que o aguardava. Ele se sentou e eu apertei o botão do meu celular. O choque elétrico foi imediato, fazendo-o voar da cadeira e correr em direção à porta em puro pânico. Era uma cena de caos, e não pude evitar me deleitar com isso. Os xingamentos dele enchiam o ar enquanto ele tropeçava, tentando recuperar a compostura. Estava assistindo isso se desenrolar com uma sensação de triunfo. A pura absurdidade da situação tornava tudo ainda mais agradável. Ele estava prestes a aprender que isso não era um caso comum, e eu não era um marido comum. Quando ele estava prestes a alcançar a porta, saí do meu esconderijo. Não podia mais me conter. Confrontei-o, desferindo alguns socos bem colocados em seu rosto. O choque e a descrença dele eram palpáveis, como se a realidade da situação finalmente o tivesse atingido. "Saia da minha casa!" gritei, sentindo uma onda de adrenalina. Minha esposa ficou lá, de olhos arregalados, incerta de como reagir ao drama que se desenrolava. Eu finalmente havia atingido meu limite, e agora tudo estava chegando ao ápice. Depois de expulsar o amante, virei-me para minha esposa. Ela parecia culpada, confusa e um pouco assustada. "Não acredito que é assim que termina", ela murmurou, mas eu estava farto de ouvir suas desculpas. "Você fez suas escolhas. Agora pode sair também." Senti uma mistura de satisfação e raiva me invadindo.
A traição era recente e percebi que isso não era apenas sobre vingança, era sobre recuperar minha vida. Eu havia orquestrado todo esse plano e agora era a hora de retomar o controle. Meu coração parecia mais leve, sabendo que finalmente havia colocado um fim na traição deles. Enquanto ela juntava suas coisas, senti uma sensação de fechamento me invadindo. Esse capítulo da minha vida estava finalmente chegando ao fim. Sem mais mentiras, sem mais enganos, apenas o doce sabor da liberdade. Assisti enquanto ela saía, sabendo que fiz o que precisava ser feito. Agora era a hora de focar na cura e seguir em frente. A absurdidade do que aconteceu ficaria comigo, mas eu estava pronto para deixar tudo para trás. Eu havia sobrevivido à tempestade e agora estava pronto para abraçar o que viesse a seguir. Na sequência do confronto caótico com minha esposa e seu amante, senti uma mistura de emoções. O peso da traição havia sido tirado dos meus ombros, mas a jornada à frente era assustadora. Sabia que meu casamento estava irreparável e precisava de uma maneira de processar tudo o que havia acontecido. Foi quando a inspiração veio. Eu documentaria toda a minha experiência. Decidi compilar todas as filmagens das câmeras escondidas, transformando minha saga pessoal em uma série de vídeos. A ideia de compartilhar minha história com outros parecia libertadora. Não era mais apenas sobre buscar vingança, era sobre recuperar minha narrativa e permitir que outros aprendessem com minha experiência. Então, comecei a editar os clipes, criando uma narrativa envolvente que mostrava a absurdidade de tudo isso. Cada episódio contava um capítulo diferente do caos que se desenrolou na minha casa. O incidente do lustre se tornou um favorito dos fãs, gerando risadas e incredulidade de quem assistia. Era incrível ver como uma situação que outrora me trouxe dor, agora podia trazer entretenimento para outros. Senti uma estranha sensação de validação enquanto montava a história. Uma vez que os episódios estavam prontos, criei um canal no YouTube dedicado à minha saga. Intitulei-o O Caso Chocante. Uma referência irônica tanto aos eventos dramáticos quanto à pegadinha da cadeira elétrica. Compartilhei o link com amigos e familiares, preparando-me para suas reações. Será que eles entenderiam o humor na minha dor? Será que me apoiariam nesse empreendimento bizarro? Conforme as visualizações começaram a crescer, recebi uma onda de apoio. Meus amigos acharam a série hilária e muitos entraram em contato para dizer o quanto admiravam minha coragem de compartilhar uma história tão pessoal. A seção de comentários se iluminou com reações e percebi que não estava sozinho nisso. As pessoas se conectaram com minha experiência, encontrando humor em seus próprios corações partidos e lutas. A série ganhou vida própria e logo estranhos começaram a assistir. Recebi mensagens de espectadores que compartilharam suas próprias histórias de traição e desgosto. Ficou claro que minha saga ressoava com muitos. Minha experiência, antes uma fonte de vergonha, havia se transformado em uma plataforma para cura e conexão. Com cada episódio me sentia mais empoderado. Não era mais a vítima, era o narrador. A narrativa mudou de uma de dor para uma de resiliência. Percebi que compartilhar minha experiência era terapêutico, permitindo-me deixar a dor para trás e abraçar um novo começo. Meu casamento acabou, mas minha jornada estava apenas começando. Decidi dar o passo e pedir o divórcio. Foi uma decisão agridoce, mas que parecia necessária para meu crescimento. Não queria mais estar ligado a um passado cheio de mentiras e enganos. Com cada passo que dava para finalizar o divórcio, sentia uma onda de alívio me invadindo. Quanto mais me desapegava do relacionamento tóxico, mais leve me sentia. Enquanto navegava pelo processo legal, continuei a lançar episódios narrando não apenas os eventos que levaram ao meu divórcio, mas também minha jornada rumo à cura. Incluí reflexões sobre as lições que aprendi e como planejava seguir em frente. O feedback foi extremamente positivo e muitos espectadores expressaram gratidão pela minha abertura. A série culminou em um final poderoso. Compartilhei minha jornada de autodescoberta, destacando como saí mais forte da experiência. Refleti sobre a importância do amor próprio e do perdão, enfatizando que a cura é possível mesmo após a traição. Esperava que minha história inspirasse outros a assumirem o controle de suas vidas
e não terem medo de compartilhar sua verdade. Eventualmente, o divórcio foi finalizado. Senti uma mistura de emoções, alívio, tristeza, mas também excitação pelo futuro. A jornada havia sido tumultuada, mas me ensinou lições valiosas sobre amor, confiança e resiliência. Estava pronto para abraçar o que viesse a seguir, sabendo que tinha a força para enfrentar de frente. O episódio final de O Caso Chocante foi ao ar, e a resposta foi avassaladora. Recebi mensagens de apoio de espectadores de todo o mundo. Muitos me agradeceram por ser vulnerável e compartilhar minha jornada. Foi reconfortante ver como minha história tocou tantas vidas. Percebi que minha experiência, embora dolorosa, tinha um propósito. Enquanto fechava o capítulo do meu casamento, olhava para frente com esperança e determinação. A série não apenas me ajudou a curar, mas também construiu uma comunidade de apoio em torno de experiências compartilhadas. Sabia que estava pronto para abraçar um novo capítulo na minha vida, cheio de possibilidades e novas aventuras. Refletindo sobre toda a jornada, senti-me grato. O que começou como uma traição dolorosa transformou-se em uma história de empoderamento e resiliência. Não era mais definido pelo meu passado. Em vez disso, estava pronto para criar um futuro cheio de alegria, risos e conexões autênticas. No final, aprendi que compartilhar minha verdade não era apenas sobre revelar o passado, mas também sobre pavimentar o caminho para um futuro mais brilhante. Minha história era um testemunho da força do espírito humano e esperava que inspirasse outros a encontrarem seus próprios caminhos para cura e felicidade. Após o escândalo, o desenrolar foi nada menos que caótico. O caso da minha esposa já havia lançado uma longa sombra sobre sua reputação, mas o que aconteceu em seguida foi algo que eu nunca poderia ter previsto. O drama no ambiente de trabalho escalou quando sussurros sobre a vida pessoal dela começaram a vazar no escritório e sua oferta de emprego, outrora promissora, desapareceu em uma nuvem de escândalo. Os rumores se intensificaram e o que inicialmente era apenas fofoca de escritório se transformou em algo muito mais sombrio. Acusações surgiram, com alguns alegando que seu comportamento na vida pessoal sugeria falta de profissionalismo. A situação tomou um rumo sombrio quando alegações de relacionamentos inadequados e até a absurda acusação de zoofilia foram jogadas na mistura. A absurdidade de tudo isso era chocante e não pude evitar sentir uma mistura de descrença e validação. Minha esposa, outrora tão determinada a construir uma carreira de sucesso, de repente se viu no centro de um escândalo que manchou seu nome. A própria rede de contatos que ela esperava que a ajudasse a prosperar agora se voltou contra ela. À medida que a história se espalhava, seus potenciais empregadores se distanciaram, deixando-a lutando para se explicar. Eu só podia observar de longe, dividido entre os resquícios dos meus sentimentos passados por ela e a realidade de suas escolhas. Com o passar do tempo, ficou dolorosamente claro que ela não encontraria novas oportunidades tão cedo. O mercado de trabalho era implacável, e os sussurros sobre seu passado eram suficientes para levantar sobrancelhas onde quer que ela se candidatasse. Os efeitos persistentes do escândalo significavam que até os candidatos mais qualificados lutavam para encontrar trabalho. Ela havia se tornado uma história de advertência em um mundo que parecia implacável. Eventualmente, o inevitável aconteceu. Minha esposa teve que engolir seu orgulho e retornar ao seu antigo emprego, um lugar que ela esperava deixar para trás. Foi um retorno agridoce, cheio de emoções mistas e o peso de sua reputação manchada. Os mesmos colegas que antes a admiravam, agora a olhavam com uma mistura de pena e desdém, sua confiança abalada irrevogavelmente. Seu retorno foi uma experiência humilhante, e a atmosfera no ambiente de trabalho era carregada de tensão. Enquanto ela tentava recuperar seu espaço, estava claro que os sussurros e olhares a assombrariam por um longo tempo. Assisti enquanto ela lutava para navegar pelos desafios, batalhando contra os fantasmas de suas decisões passadas.
Era doloroso ver o quão profundamente sua reputação havia sido afetada. Uma constante lembrança das escolhas que a levaram a esse ponto. Em contraste, encontrei uma estranha sensação de paz. O caos do último ano me transformou, e agora eu estava focado em reconstruir minha vida. Transformei minha dor em uma plataforma e compartilhei minha história com o mundo. Enquanto minha ex-esposa enfrentava as consequências de suas ações, percebi que havia retomado o controle da minha narrativa. A finalidade de tudo se estabeleceu. Meu casamento acabou. A carreira dela estava em ruínas, e nossas vidas haviam divergido de maneiras que eu nunca imaginara. Enquanto o escândalo a derrubou, ele me permitiu renascer das cinzas da traição. Era um lembrete claro de que toda ação tem consequências, e às vezes a verdade, por mais dolorosa que seja, nos liberta.